Aí me veio esse texto que todo planeta conhece, que diz assim, Atos no capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, cedo, tem uma viagem a fazer, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Foi falando, expondo o evangelho até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. Estavam um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Olha que cena horrorosa. É um culto que acontece no terceiro andar de um pavimento, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso do apóstolo Paulo, e foi levantado morto. Morreu, caiu do terceiro andar morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbais, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, é um horror. Você pode imaginar se alguém aqui cair e eu orar para alguém aqui, abraçar e o cara começar e voltar à vida. Mas Paulo simplesmente sobe, parte o pão e, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. É um texto que dá para a gente fazer a viagem na mente inteira do que houve aqui. O texto é palavra de Deus e fala disso que acontece muito com você na igreja, que eu vejo com frequência, simples, desse sono. É um cara, Paulo está pregando a palavra de Deus, e o cara está numa janela, e ele dorme. Paulo falou demais, até meia-noite falando, até que ele se esborracha todo no chão, lá do terceiro andar. Paulo vai lá, abraça ele, ele vive, tá, volta, vamos lá, volta todo mundo, sobe todo mundo de volta para o cenáculo, e vamos partir o pão, porque afinal de contas esse era o propósito do culto. Paulo tem esse zelo sutil de voltar todo mundo, toda a atenção que tinha sido tirada da palavra, do culto, e volta todo mundo, porque palavra é algo que hoje em dia, principalmente, se agigantou, essa raridade nas igrejas evangélicas. O diabo, demônios, detesta que se prega a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus, é através do Cristo, do Verbo, daquilo que sai da boca de Deus, que é o próprio Verbo, que é a mímica de Deus, que é Cristo, a gente começa a entender a Deus. A única forma limitada de se entender a Deus é através da Escritura, através da natureza, através de uma série de coisas que eu posso ver a Deus. Mas nos últimos tempos, ele falou de forma mais nítida e clara, e a última forma de Deus se revelar de forma perfeita, e que a minha incapacidade e a minha limitação consegue entender, é Cristo.
De maneira que o que está na Bíblia não esgota Deus. Ele não cabe na Bíblia. Deus é Deus, Ele é enorme. Mas aquilo que eu posso entender de Deus está nas Escrituras. E é através de Cristo, do Evangelho, que a gente entende Deus. Não é o todo de Deus, Deus não cabe nisso. Mas é o que eu posso entender. E é através de Cristo que eu também entendo aquilo que Deus não é. E aquilo que a gente acredita que Deus é. E eu te garanto que, em vendo o Evangelho, a gente ia ficar muito tempo desconstruindo aquilo que você acha ou achou um dia que Deus é. Que Deus é aquele que faz sinais e maravilhas. Quando um bando de fariseus, saduceus, chega perto dele e fala: mostra-nos, faz um sinal para que a gente creia que tu és Deus. Aí ele acaba com a história e fala: o sinal que você pede, essa geração adúltera, perversa, mentirosa, amante de si mesmo, o único sinal que de Deus eu vou dar é a minha própria morte, especificada, mostrada, ilustrada através do profeta Jonas, vocês sabem. Ele desconstrói a nossa ideia de que Deus, que Jesus, veio nos dar poder. Porque quem quer lidar com Cristo esquece toda a questão de grandeza. Quando a mãe de Pedro, por exemplo, chega perto de dois discípulos, chega e, olha, quando tu entrares no seu reino, prefigurando esse poder político, esse status, lembra-te dos meus filhos e coloca um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Deus pega uma criança e vocês entendem a história toda. Mas há uma resistência enorme nos nossos dias em relação à palavra de Deus. Raríssimo. Porque o nosso tempo é o tempo de ter, de possuir. A nossa construção toda é nisso. A gente acha que ser é ter. E a gente vai se transformando nessa porcaria que a gente está virando. Bicho. Sem amor, sem consideração, sem respeito, sem nada. Porque à medida que a palavra de Deus vai sendo tirada do nosso coração, e é isso prefigurado naquela parábola da semente que é lançada e o diabo tira, rouba, como não deixando nascer, não deixando brotar, e ali fala de 4 tipos de distração que a gente tem em relação à palavra, a gente vai ficando cada vez menos parecido com Deus, embora a gente esteja dentro da igreja. De maneira que a grande doença evangélica nos dias atuais é a nossa incapacidade de ouvir. A gente escuta no culto, a gente escuta o pai, a gente escuta a mãe, a gente escuta o pastor, a gente fala que é interessante, a gente fala que olha como Deus bradou, olha como Deus falou, mas a gente não agasalha a palavra aqui dentro. E quando a gente pisa lá, a partir da igreja, este nosso romantismo evangélico acaba e a gente vira quem de fato a gente é, porque a palavra de Deus nos foi roubada. O que o texto fala é interessante para mim. É interessante para mim, para você que prega, para o meu pai, para a Renata que falou aqui, para a Tânia, que primeiro, simples assim, vamos pontuar o que o texto diz aqui, que eu escrevi 6 coisinhas aqui. Primeiro, é óbvio que se dormiram com Paulo pregando, se dormiram com um apóstolo Paulo pregando, que dirá não dormirão comigo? Pelo amor de Deus. Eu fico olhando a atitude da igreja em relação à palavra de Deus. Mas dorme mesmo.
Então isso já fica para mim, mas que gozo, meu Deus. Dormiram para o apóstolo Paulo, então vão dormir para mim. Mas o texto segue falando muito mais sobre em relação a este ministério, a isso que Paulo propõe, um homem que está com uma viagem marcada amanhã. É como se eu estivesse aqui hoje, sexta-feira e sábado eu tenho uma viagem a fazer. Note que não há empecilho para este homem chamado Paulo, que tenha uma capacidade de distrair tanto o seu ministério, quanto a mensagem que ele tem que entregar. Durma ou não durma, deem crédito ou não, porque o grande desafio de quem prega, de quem ensina, de quem se dá, é perceber que tudo que se dá, tudo que se entrega, com todo cuidado, com todo zelo, com todo carinho, buscando, cavando, como uma forma de respeito àquele que ouve, porque a gente não vem aqui e abre a Bíblia falando assim, olha, vamos ver hoje o que Deus vai me dar, exceto um dia como hoje, quando eu vim preparado para falar em Lucas no capítulo 10, mas eu vi, o clima não é esse, e veio a palavra de Deus hoje em Atos no capítulo 20, mas mesmo em sabendo que muito pouca parte, muito pouco ouvinte aqui haverá, porque há um nível estatístico, segundo a parábola da semente que é lançada, 1/4 apenas ouve. De 4 sementes que foram lançadas, uma só germinou. De maneira que, se aqui tivesse 40 pessoas, 10 aqui talvez ouviria a palavra de Deus. Mas Paulo é incansável nesse processo. Note que a primeira coisa que ele não para, que não o deixa parar de pregar, de ensinar, de falar aquilo que Deus falou às igrejas de Apocalipse, uma série de coisas que nos salvaria, é que de forma abrupta, uma tragédia não tem a capacidade de tirar dele o foco do seu chamado, do seu ministério, da palavra de Deus. Porque no meio da nossa caminhada, no meio do ministério de ensinar, pode acontecer uma tragédia como foi nos tempos de Paulo. E isso, o evangelho está cheio disso, de cara assim para a gente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no meio da nossa caminhada cristã, eu que prego Cristo, que falo que Ele cura, que Ele batiza, que Ele ressuscita um morto igual Eutico, eu posso, no meio da minha jornada, como vira e mexe acontece, eu ser surpreendido na minha vida cristã por uma tragédia. E aí eu tenho que entender que, muito mais do que a tragédia em si, porque a gente trabalha com Deus, vê se você não funciona assim, querendo que Deus mude circunstâncias, situações na nossa vida. Porque a gente lida com Deus, porque a gente dá comida na boca dele todo dia, porque a gente tem essa síndrome do Salmo 50, por exemplo. Que é o Salmo 50? O Salmo 50, a narrativa toda é do culto, é do serviço a Deus. O Salmo 50 te leva a Levítico, te coloca dentro do holocausto. Isso que o Salmo 50 faz, essa viagem para você, que a gente está estudando na escola dominical, eu espero que você tenha vindo. Que fala vocês que vêm aqui, me dá boi, cordeiros, ovelhas, vocês que me dão isso, vocês estão achando que eu estou com fome? Vocês acham que é isso mesmo que eu quero? Que vocês botam boi, que Deus gosta dessa ofertinha, bota boi na boca de Deus e cala a sua boca, porque eu sou quem eu sou mesmo. E aí eu vou e mexo com ladrões, é o que o Salmo inteiro diz, você já conhece. Mas está lá, a gente dá boi a gente acha que Deus gosta disso. E não é assim o processo, não é.
O processo cristão é quando o grande desafio de Jesus é entender que o milagre, o extraordinário, não é regra no meio cristão, em lugar nenhum. Não é. A gente há um saudosismo de falar, meu Deus, naquela igreja nunca acontece nada. Não há um milagre, assim, não ressuscita-se mortos lá. Não se cura um paralítico naquela igreja. Porque a gente tem essa visão romantizada de milagre, não sabendo que, por exemplo, ressurreição, no Antigo Testamento são duas. Ressurreição que Jesus operou, são três. Que no tempo apostólico são duas. Que milagres não era essa coisa industrial, que eu passava com o carro dizendo, vai lá na sexta-feira na Nova Aliança, paralíticos, cegos e aleijados. Milagre é coisa rara, porque senão não chama milagre. Senão não é milagre, é cotidiano na Bíblia. O desafio nosso como crentes, quando a gente está diante do ministério, Paulo está pregando, e aí, de repente, é um desastre que acontece. Eu não sei que desastre é na sua vida. Você é crente, mas fala assim, meu Deus, é uma enfermidade, é uma dor, é uma prova, é uma falência, é um emprego que se perde. Aconteceu, meu Deus, e isso tem uma capacidade enorme de nos impedir de continuar a pregar. A gente acha que isso é um esbofeteamento de Satanás na nossa cara. Olha lá como é que ele prega, meu Deus, e agora aconteceu com ele. Como é que ele fala que Jesus cura e ele está doente? Não é isso que a gente tem, essa moralidade, esse moralismo assim de quase não pensar nisso para Deus não ficar triste. Por quê? Porque o desafio nosso em relação à doença, à tempestade, à perda de emprego, ao desastre, à tragédia que está lá em Marcos no capítulo 4, que os discípulos não entenderam, é que quando vem a tempestade, a gente sabe que Cristo está no barco dormindo. Mas eu tenho a presença dele. O desafio seu na sua dor, eu não sei o que você está passando, na sua tragédia, é dormir com Cristo, é deitar e dormir, é tirar essa ansiedade, esse movimento incansável que você tem de tentar resolver, de apavorar, do medo essencial, porque, sabe por quê? Que às vezes Deus não quer tirar a tempestade de ninguém aqui, dor, enfermidade, não é isso. Porque o que Ele quer tirar de nós é o medo. O que Ele quer mudar sou eu e não a minha situação. Porque o grande projeto de Deus sou eu e não me tirar de nada. A diferença nossa para o mundo é saber que eu tenho um Deus comigo. Que o Emanuel veio e se fez carne e falou, eu não largo mais você em um segundo sequer, não abro mão de você, você é meu, chorando, rindo, pelejando, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, com pai doente, com mãe boa, com pai bom, eu não largo você e a gente anda junto e eu quero ser seu amigo, seja meu amigo, é isso. Isso é óbvio em toda Escritura. Porque Ele não interrompe o que Deus tinha para fazer por causa daquilo que há amanhã. Eu fico bobo de ver como que eu falo primeiro da nossa casa, como que uma coisa de amanhã tem uma capacidade enorme de nos tirar de um culto, por exemplo. A gente não administra. Paulo tem uma viagem marcada, não, então eu vou acabar o culto aqui, ou não vou no culto, porque amanhã eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Paulo está aqui. Uma viagem seríssima a fazer, mas ele tem um chamado, um ministério a fazer. E o que o texto aqui diz é que, como o culto foi muito longo, que a gente não gosta de culto, a gente não gosta de palavra, dá sono.
Porque a gente sai daqui e abre e liga na Rede Globo de televisão. E aí a gente fica até 2 horas da manhã vendo vídeo pornográfico, a gente fica vendo filme, série, e não se cansa, não dá sono, porque tem um patrocinador de energia lá, que se chama Satanás, patrocinando a sua saúde emocional. Aí você não fica triste. Você não tem sono. O texto fala aqui que ele se deixou vencer pelo sono, esse jovem. É essa ave que vem, que passa, que te tira a atenção, que te distrai do caminho. Que a gente não concilia prioridades. E aí depois a gente ora e fala, primeiro, Senhor, tu sabes que é o teu reino. Toma vergonha na cara, que é mentira. Não há interesse para as coisas de Deus, porque parece que a gente está perdendo. Você já pensou? Parece que a gente está perdendo. Assim, eu estou em casa, estou bem. Eu vou no culto, parece que é 2 horas que eu perdi da minha vida. Eu poderia estar fazendo alguma coisa. Eu poderia estar produzindo algo, mas ir vir na casa de Deus, não. Isso não. Isso a gente faz de forma quase hebdomadária. É de 7 dias. É de domingo a domingo que a gente vem, porque para não falar que a gente está desviado. Mas compromisso com a palavra de Deus é muito pouco. A doença cristã hoje é exatamente essa. É por isso que é repetitivo o Apocalipse dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o problema último da igreja é a nossa incapacidade de ouvir, de adquirir, de comer a palavra de Deus. Há esse sono no meio cristão, esse pestanejar dos crentes. Parece que a gente está, meu Deus, tem uma sonolência evangélica. Está tudo adormecido, está dormente, os crentes ficaram dormentes. Não há interesse nenhum no conhecimento de Deus, nada. Não há um interesse em ter comunhão com Deus, nada. Não há interesse em um jejum, nada. Nada, nada e nada. Uma frieza espiritual total. O problema desse texto é a janela, do qual uma grande maioria de gente crente, de jovens que estão nela. A janela. Qual é o perigo da janela do Eutico? Na janela é o lugar mais perigoso de uma igreja. E é exatamente onde ele se assentou. Ele vence a multidão. Não é Paulo que vai pregar? Pelo amor de Deus, eu vou. É o Juarez que vai pregar? Não, eu vou, pelo amor de Deus. Não é o Marquinhos que vai pregar? Não, hoje eu vou na igreja. Tem essas idiotices. Por isso que nenhuma palavra entra neles. Porque eles estão apaixonados no Juarez, apaixonados em mim. E eu falo assim, ó, tira a reta de mim. Cola em Cristo, porque eu posso morrer amanhã, eu posso me desviar amanhã. Então, cola em Cristo. E se eu não levar vocês a Cristo, eu perdi o único propósito digno que eu tenho que ter, que é conduzir vocês a Cristo e não a mim. Por isso que as igrejas hoje, passa-se um pastor de sucesso, meu Deus, olha aquele pastor, passou naquela igreja, a igreja encheu, olha que maravilha, aquele pastor é um pastor. Aí o pastor é alocado para outro lugar, aí passa-se um mês, você vai lá, uma desgraça total. Tem 5 crentes, porque este pastor fizeram os crentes ser amantes dele e não da palavra de Deus. Porque pastor, minha filha, não é... Pastor é quem tem ovelha. Quando eu deixar de ter, eu não sou pastor. Isso não é profissão. Isso é assim. Quem me faz pastor é vocês. Agora, há este sono da janela dos jovens, dos irmãos. Que a gente está ali, ó, a janela é onde eu estou olhando para Paulo, mas eu estou olhando para o mundo. Eu olho para a igreja e olho para o mundo. Eu estou com o pé direito na igreja. Não vou pôr o direito lá, porque quem sabe dá certo. Mas o esquerdo eu vou pôr do lado de cá.
Porque a gente tem que fazer uma fezinha, né? Vamos ver qual vai dar certo. Vamos ver. E é esse coração bipartido que vocês têm. Não há uma decisão concreta em relação, não, esse é o meu Deus. Não há. Porque fé é isso. Fé é, Ele é o meu Deus, dê o que der, ainda que a figueira minta, ainda que os montes se transportem por meio do mar, ainda que a vide deixe de dar fruto, todavia eu confiarei no Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Senhor mesmo. É verdade o que está escrito aqui. O que Jesus disse é verdade, mas a gente está bipartido. A gente não sabe estar na igreja, a gente não sabe se portar numa formatura, a gente não sabe se portar na hora do recreio, a gente não sabe se portar dentro de casa, porque a gente está a gente está na janela, vamos ver. E uma hora o tombo é feio, você pode ter certeza. E o lado que ganha é sempre o lado de fora. Eu de que não cai para dentro, o negócio é tão horroroso, que você na sua força, não, pelo amor de Deus, eu posso ir, eu vou. Tentação, pelo amor de Deus, eu sou tentado, mas eu sei até onde eu vou. Vá e se arrebente todo, que você vai cair do lado de fora da igreja. É esse coração que não decide, esse sono essencial nosso. E quando Ele chamar, porque é outro ponto que a igreja já se esqueceu e já perdeu a saudade do céu, a esperança que Paulo tanto fala, que me difere de um jumento, de uma vaca, de uma tartaruga, essa esperança já se perdeu na igreja. Eu conversei esses dias com um amigo meu de infância, e a gente conversando, ele falou, eu não creio que Jesus vai vir. É ridículo, é patético para a minha inteligência que um dia Jesus virá. Porque isso, e foi criado na igreja, porque isso sai de dentro do nosso coração à medida que o Cristo vai saindo do meu olhar e eu vou da janela olhando o mundo. E toda essa esperança me é tirada. Aí eu fico anos e anos e anos e anos dentro de uma igreja ouvindo Paulo, mas desviado, até que um dia o tombo é feio, horroroso, a gente cai. Deus não aceita ninguém pela metade, porque Ele não precisa. É na inteireza do coração, não é migalha que a gente dá, não, é quando eu ficar velho. Não, eu ainda sou muito jovem. É só decisão. O que Deus detesta, a única coisa que Deus abomina, que dá vômito, dá nojo, sabe quando Deus fala assim, Deus vomita também. Ele olha para você e faz, Marquinhos, vômito. É essa mornidão nossa, esse sono, essa falta de decisão, porque a gente é bom no coletivo. Crente é bom no coletivo, só. No coletivo a gente faz marcha para Jesus, no coletivo a gente pisa a cabeça do diabo, no coletivo a gente berra na igreja, tu és o rei, mas quando estamos só, quando tudo é desfavorável, quando a situação é antitética, e aí eu sou tentado, quando eu saio da bolha cristã, aí sim você é sal. Do contrário, você não é sal. Você é sal dentro de um saleiro, e sal dentro de saleiro não vale nada. Boi que gosta, fica lambendo um a cara do outro. Ai, irmão, que lindo. Oh, meu irmão, você é uma santa. Oh, não, você que é. Eu te amo. Não, eu te amo mais. Aí fica lambendo um ao outro. Mas no mundo, não. A gente não tem como, se você é luz, meu filho, minha filha, não tem como colocar um lampião debaixo lá do banco. Você tem que aparecer como luz.
É muita falta de decisão em relação a Deus. Porque há essa suspeição nossa de Cristo. A gente suspeita, será que é verdade isso? Será que eu vou pôr os 2 pés mesmo? Será? Por isso que a nossa vida é isso. É essa função cosseno. Ó. Vai fazer o gráfico de uma função cosseno. Ó. Um dia você está muito bem, o outro um desastre. Um dia você quer pregar para o mundo inteiro, no outro, que desgraça é essa, meu Deus do céu? Não há uma pacificação na vida, não há uma plenitude. Por quê? Porque a gente quer que a circunstância muda para eu poder mudar. Sendo que Deus quer mudar você. Esse é o evangelho, mudar só você. Porque aí tudo fica relativo. O que é que o texto ensina? Para a gente terminar. Que há cochilos que matam. Cuidado. Há piscar de olhos que matam. O texto da Bíblia, Paulo em Tessalonicenses, é tão terrível que ele fala assim, olha, cuidado quando você piscar o seu olho. É isso que ele está falando. Quando ele fala assim, olha, porque será num piscar de olhos, com a nossa manutenção programada que a gente tem. Não, olha, eu vou me consertar disso em nome de Jesus. O ano que vem eu mudo. Não, ó, esse ano eu estou que estou, mas em nome de Jesus, na próxima festa eu mudo. E aí a gente pisca o olho. Piscou o olho, ele veio. Pegou a sua igreja. Pegou a sua noiva. Deu berro. Aí vem o noivo. Você está preparado? Porque há uma igreja desse porte de Apocalipse. Ele vem como um ladrão. Olha que coisa horrorosa. Na hora que ninguém sabe, na hora lá, se tratando de Noé, onde a ciência se multiplicaria, onde a inteligência humana produziria muita coisa, onde a gente ia casar, dar em casamento, e ele vem, vai ser assim, ele vem, Jesus virá, ele virá arrebatar a sua igreja. Essa é a minha esperança, não porque eu vislumbro o céu, porque se a proposta do evangelho para mim fosse, olha Marquinhos, vem a mim, eu quero mudar você, mas não há nenhuma promessa além de você parar de trabalhar contra você, ser seu inimigo, eu ia falar assim, olha, eu estou dentro. Não é por causa da promessa. Veja que Deus nunca barganhou céu nos seus discursos. Você nunca disse, se fizeres isso, vai para o céu. Pelo amor de Deus, céu. O céu, esse estado do qual você é um ser não interrompível diante de Deus. Você vai. Você não muda. Por isso que ele fala assim, olha, nenhum dos seus cabelos serão tocados. Aí vai todos os discípulos e morrem das formas mais absurdas. Será que ele mentiu? Não. Ele está falando do meu homem interior que não se corrompe. Na dor, na falta, nada. O que o texto fala? O texto fala dessa importância da igreja não se distrair com a idiotice, com a palhaçada, com a teatralidade circense de hoje. Note o texto, olha Paulo, olha o zelo que Paulo tem às coisas de Deus. Olha o zelo desse homem. Está pregando meia-noite, vai, pum. O cara que está na janela, não sabe o que quer. Está bonito aqui na igreja, legal, mas também você sabe, né? Pelo amor de Deus, ninguém é de ferro. Pum, cai. Aí, Paulo desce.
abraça o rapaz volta à vida. E aí você não vê um discurso de Paulo no primeiro andar. Olha o que Deus quer fazer nesta noite. Assim como ele ressuscitou Eutico, ele pode te ressuscitar nesta noite. Que a gente acha também que Cristo quer que a gente dê testemunho. É isso. É por isso que é um desastre hoje. A gente acha que nós somos convertidos para dar testemunho. Olha como eu era. Você já viu Paulo falando da visão dele do terceiro céu? Não, você não vai ver não. Exceto uma vez. Não há testemunho. Eu fui ao terceiro céu. Isso é uma experiência isolada minha, não é regra. Não espere isso. Não sirva a Deus por causa disso, porque Deus vai curar muito canceroso, mas tem muito canceroso que vai ficar canceroso até morrer. Deus cura muito aidético, mas muito aidético vai morrer dando glória a Jesus, porque isso não é regra. Porque lá em Sarepta tinha uma viúva, muitas e muitas viúvas, mas o azeite foi só de uma. Isso é a palavra de Deus, ele fala isso. Muito pobre, muito aleijado, muito manco, muito leproso, lá no tanque de Betesda, você não vê uma multidão inteira atrapalhando um ao outro. Meu Deus, eu vou primeiro, manco, cego, olha, horroroso. Aí Deus chega em um e fala assim, olha, toma a tua cama e anda, só. O resto continua assim, porque não se baseia a vida cristã em milagre. Seja a palavra de Deus o carnegão da sua alma, que te vai fazer inamovível, que te vai perceber num culto, você vai ter percepção espiritual. Paulo viu aqui que o negócio é maligno o negócio. O jovem cai, a atenção da igreja toda é desviada nele, ele vai dar um abraço, ressuscita o cara. E qual é a ordem dele? Vamos parar com o tumulto, com a bobice, vamos subir, por quê? Porque o propósito dele, que está lá no verso 7, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, aquilo que eu vim fazer hoje no culto, eu vou fazer. E ele simplesmente tira todo mundo lá de baixo, a galera do testemunho, do milagre, eu conheço a sua vida, como um primo meu postou no Facebook. Olha como Deus usa essa pessoa, porque o cara chega perto dele e fala assim, olha, hoje eu sei que tinha R$500 no seu bolso, mas você pagou o que você devia, e outra coisa eu estou vendo na sua vida, vai falando na vida do cara. E a gente acha lindo isso, acha isso extraordinário, e posta, olha como Deus usa. Aí eu liguei para esse cara, e falei assim, a presbítero numa igreja, não aqui, falei assim, olha, como você é patético, você está tirando a sua igreja da palavra e colocando ela nessas idiotices, que qualquer um com dom o faria, que não atesta uma pessoa ser homem de Deus ou não, porque no último dia muitos dirão, eu fiz, eu aconteci, mas eu não conheço você, meu filho. Olha o que você está fazendo com a sua igreja. A única coisa que não muda, que é regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Agora ele pega essa turma toda e fala assim, olha, vamos subir, porque eu vim para dar ceia para vocês, e é ceia que vai ter lá em cima. Acaba com isso, vamos subir. E pregou do meio-dia, que a gente fala, nossa, olha o culto, meu Deus do céu, que demora. Porque a gente quer fazer o quê? A gente quer comer pizza, a gente quer ver Faustão. Porque isso vai salvar a sua vida. Isso vai te dar crédito com Deus, para quando você ajoelhar e falar assim, meu Deus, ele falar assim, olha, oi? Mas isso daqui não, isso é brincadeira. Isso é se der. Se o tempo me permitir, se eu puder fechar a loja, se eu puder deixar de ir no outro lugar. Aí Paulo acaba. Note que não há, tudo que tira a atenção da palavra de Deus é do capeta. Se eu estiver pregando aqui, levantar uma mão, decantará, baixai, desde que Deus fala à igreja, fala assim, olha, cala a sua boca que Deus está falando aqui. Espera para você falar.
Aí a gente vem e se impressiona com expulsar demônios. Aí o demônio tira Deus da jogada, que é o dono do culto, que é aquele que tem que ser cultuado, e a gente, atenção todinha para demônio. Prega demônio. Eu não posso, nessa igreja tem muito fogo. E o demônio vai pregando, vocês vão dando glória a Deus. Tudo para tirar o seu olhar da palavra de Deus. Não há nada que possa te fazer mudar e transformar, a não ser a palavra, Cristo dentro de você. Eu fico vendo uma série de distração dentro da igreja. A prioridade não é a palavra. Festa que a gente vai, 70 hinos e grupos, e cada um com o seu pedacinho. Não, Fernando, vem cá dar o seu pedacinho também. E a palavra de Deus, irmã, me desculpe, são 8:50. Então, mãe, vamos orar, igreja. Aí você já está de saco cheio, querendo ir embora, e aí está aqui a palavra. Deus. Vai dar a palavra, que é um lixo. A palavra não é nada. Quando você der prioridade à palavra de Deus mesmo, e sair da sua janela, e parar de pensar no inconsciente, meu Deus, quer saber se você está na janela ainda, dentro da igreja? Vou te dar um exemplo. Você olha para você e fala assim, olha, o Marquinho. O Marquinho nasceu num lar evangélico. Graças a Deus, não conheci nenhuma luz que não seja a luz do evangelho. Porque é muito brilho para chamar a atenção da gente. Nunca, nunca, nunca. Por misericórdia de Deus, por um chamado, uma vocação, coube a Deus me amar primeiro. Mas quer saber se eu estou na janela ou não? É falar assim, meu Deus do céu, como eu queria saber como era outra mulher. Uma desgraça. Eu conheci esse evangelho. Tem gente que é uma desgraça. Eu tenho uma raiva de ter conhecido a palavra, porque agora eu não posso ser quem eu sou. Você está na janela. Não houve uma decisão sua. Não, eu queria conhecer como é que é um baile, uma cachaça, um porre, porque você sabe como é que é, a gente chega nas festas e fica um palhaço, um pateta, e a gente tira onda, né, com aquele copo na mão. Você sabe como é que é, né? Ai, que raiva que eu tenho, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Você está ainda na janela e não sabe o que quer. Decida-se. Porque, olha só, não existe, a única coisa que não existe, segundo a palavra de Deus daquele jovenzinho rico, é um homem quase salvo. Não existe. Ele chega, não, eu fiz tudo, eu obedeço pai e mãe, eu não adultero, eu faço isso, faço aquilo, aí Deus dá aquela sola para ele, vende tudo que você tem. Um homem quase salvo, quase salvo. Se você está quase salvo, se você falar para mim hoje, Marquinhos, está quase lá, parabéns, você está totalmente perdido. Vamos ficar de pé. Que a palavra de Deus nos cure hoje, sabe? Uma decisão nossa de seguir. Quem quiser vir após mim, me siga. Vem. Que haja uma conversão hoje de crente aqui, sabe? A gente se decida, sem distração no caminho. Seja no sofrimento, na dor, eventos, nada. Se você é aquele que vive neste gráfico de sobe e desce, caia hoje direto no colo de Deus, numa entrega total, e mude o seu olhar da vida. Senhor, nosso amado Deus, nesta noite, meu Deus, eu quero me converter à Tua palavra todo dia, cada vez mais. Que vá, muda, Senhor. Tira de nós, vai nos aperfeiçoando pela sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos salva, meu Deus, do auto-engano, da mentira, da mornidão, do cochilo que mata, meu Deus. Nos desperta, Senhor, para a Tua obra, para a Sua palavra.
nos dá vida à sua igreja. Que a gente esteja pronto ao seu chamado naquela hora. E que se tu não me chamares hoje e a igreja, mas se tu me chamares de forma particular, através da morte, eu esteja preparado e eu com ousadia digo hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não tenho interesse em viver um segundo a mais, a não ser estar diante de ti, porque isso para mim é verdade. O Senhor é de fato o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, nos salva hoje. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha falha, meu Deus. Perdoa o meu titubear, Senhor. Eu decido por ti hoje de fato mesmo, entra dentro de mim. Eu não tenho nenhum apego àquilo que eu sou, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. O meu grande projeto é o Senhor em mim, me moldando, me mudando, me transformando, sendo quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero agradar a ti, não ao meu namorado, aos meus amigos de faculdade. Não quero agradar a igreja, eu quero agradar a ti, tu sabes dessa minha disposição. Que seja assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e sempre. Todos digam tchau. Domingo, 6:30. Eu quero voltar ao primeiro.